avançando então para o domingo, nós vamos cobrir domingo, segunda e terça com os textos de Filipenses 1, 3 a 18 e os textos e as lições de quarta e quinta com os textos de Colossenses 1, 3 a 12. Começando então com a parte do domingo, aqui o autor dividiu entre os versos 3 a 8. Vocês ouvem o som aqui? São as maritacas. Outro dia alguém perguntou que som de pássaro são maritacas. Temos aqui muitas maritacas. É um bichinho parecido com um papagaio, um pouquinho maior, e faz esse som que vocês estão ouvindo ao fundo aí, que ouviram ao fundo. Então, teremos a contribuição e a colaboração das maritacas conosco nesta manhã em que eu estou gravando. Então, Filipenses 3:8 nos pergunta o seguinte: pelo que Paulo expressou gratidão? E que certeza ele deu aos filipenses? Bom, Paulo diz que ele era grato a Deus pelas recordações que possuía dos filipenses e também por conta de toda a cooperação que eles apresentavam para a causa do Evangelho. E no verso 6, ele apresenta uma certeza, esse é o verso para memorizar, de que aquele que começou a boa obra nos filipenses haveria de completá-la em Cristo Jesus. Então vamos entender que Paulo e a igreja dos filipenses tinham uma ligação muito forte, muito próxima, e isso, Paulo fundou a igreja, ele esteve ali desde o início, seja com Lídia, seja na história do carcereiro. Então, era natural que numa carta aos filipenses, Paulo derramasse todo o seu sentimento, o seu amor. Mas isso era compartilhado, porque os filipenses, Paulo vai mencionar isso, pelo menos 2 vezes, quando Paulo estava em Tessalônica, depois de sair ali de Filipos, pelo menos 2 vezes eles mandaram um representante para que soubessem como ele estava, e também enviaram recursos para Paulo. Assim, Paulo sentia saudade. Os versos iniciais, achei isso tão interessante. Paulo dizia: olha, eu tenho saudade de vocês, estou aqui com meu coração saudoso, eu penso em vocês. E estas expressões de amor fraternal, elas fazem muito bem para nós hoje. Nós também podemos não só nos dirigir a Deus em oração e agradecer a Deus, mas expressar nosso carinho e nosso sentimento para com os irmãos. As palavras que estão em Filipenses 1:3, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, diz aqui o autor, que além de destacar a forte relação de Paulo com os filipenses, também indica que Paulo se lembrava deles em oração, mas também pode significar que Paulo sabia que Paulo, era lembrado pelos filipenses, seja em orações, seja em ações. Essa ambiguidade, ou seja, esse duplo sentido, só esclarece essa boa relação que havia entre Paulo e também essa igreja. Paulo menciona que tomava parte da mesma forma como ele participava dos sofrimentos de Cristo, está no capítulo 3, verso 10. Os filipenses também estavam ligados, associados a ele nos sofrimentos que ele enfrentava. Assim, eles o apoiaram não só espiritualmente, não só emocionalmente, mas também financeiramente, conforme está no capítulo 4, versos 14 e 15. Essa parceria, que existia desde o primeiro dia, diz aqui o autor da lição, levava Paulo a agradecer a Deus por eles e a orar com alegria. É interessante observar que Paulo descreveu a sua prisão de maneira bastante positiva. Aqui o verso 7 diz, eu vou pedir para a produção colocar aqui, por favor, Filipenses 1:7, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Aqui Paulo, ele reconhece a sua situação, mas ele não se entrega, ele não vê
motivo para reclamar, para murmurar desta condição. Quando aqui nós lemos no verso 7, defesa e confirmação do Evangelho, a lição nos explica que eram termos jurídicos que indicavam que o seu julgamento estava próximo, mas também mostra que ele, enquanto esperava, ele estava ativo na causa do Evangelho, compartilhando esse Evangelho com os soldados que faziam a sua guarda e também com aqueles que podiam estar onde Paulo estava. Assim, possivelmente numa casa que Paulo havia alugado. De tal maneira que Paulo se preocupava muito menos com o que haveria de acontecer com ele, mas ele se preocupava muito mais com a causa do Evangelho. Uma palavrinha sobre o verso 6. Aqui, vou pedir para a produção colocar, nós fomos para o 7, agora voltamos para o 6, ainda dentro dessa porção dos versos 3 a 8, que estamos considerando no domingo, que é o nosso verso para memorizar. Vou pedir que a produção coloque nessa tradução que eu estou utilizando aqui, ao meio de revista atualizada. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é uma referência à iniciativa de Deus de não só ser o iniciador, ser aquele que nos procura, aquele que nos chama, mas é aquele que nos acompanha, aquele que nos desenvolve, aquele que nos abençoa, aquele que faz com que nós nos desenvolvamos e cresçamos em Cristo Jesus até o dia de Jesus, referência à sua volta. Então, esse Cristo maravilhoso, esse Deus maravilhoso que começa algo em nossa vida, que nos chama, que nos faz com que iniciemos essa caminhada, é Ele quem nos acompanha. Que promessa linda, maravilhosa, ter a certeza de que nós não estamos sozinhos e que mais do que isso, além de não estarmos sozinhos, nós estamos em desenvolvimento, em crescimento. Deus está operando em nós, não operou só para a nossa conversão. Muitas igrejas e às vezes até pastores têm um forte programa para atrair pessoas para a igreja, mas nem sempre acompanham como deveriam estes novos conversos. Esse é um desafio que toda igreja tem, não só atrair, mas amar, adotar, abraçar, acompanhar e ajudar esses novos crentes no seu desenvolvimento. Paulo nos diz que Deus faz isso. Que linda palavra, que linda promessa é esta. E com esse pensamento, nós colocamos um ponto final na lição de domingo.